A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, que Deus abençoe. Estamos aqui estudando um pouquinho sobre escatologia. Esta é a terceira aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação, amém? Vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Na primeira aula nós aprendemos um pouco sobre o renascimento do Império Romano. A segunda aula, a manifestação do Anticristo. E a terceira aula, a grande tribulação. O texto, Mateus 24, 21. E depois nós vamos ler Mateus com um contexto melhor, tá bom? A grande tribulação. Vai dizer assim, Mateus 24, 21. Porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Porque haverá então grandes aflições como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Esse é o texto que nós vamos trabalhar para essa aula, a grande tribulação. Meu irmão, só há um meio de se escapar da grande tribulação: manter-se fiel a nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando fielmente o seu retorno. Não existe outro caminho para nós escaparmos da grande tribulação. Temos que nos mantermos fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando firmemente o seu retorno. Amém? Vamos agora, meus irmãos, a grande tribulação será seguida de fatos extraordinários. Amém? Vamos agora, meus irmãos, fazer uma leitura de Apocalipse 6, do 1 ao 8. Vamos ler Apocalipse 6, do 1 ao 8, para nós entendermos essa aula. Apocalipse 6, do 1 ao 8 vai dizer assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: Vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, com as feras da terra. Amém? Meus irmãos, eu quero iniciar essa aula aqui perguntando o que saber acerca do Holocausto, não é? O que nós sabemos acerca do Holocausto, não é? A grande tribulação será após o arrebatamento da igreja. Não há qualquer base bíblica que fundamenta a ideia de que a igreja passará por aqueles tenebrosos e angustiantes dias. Segundo a visão pré-tribulacionista, a igreja, tanto os santos que agora dormem no Senhor, quanto os que estiveram vivos na ocasião do arrebatamento, serão retirados da terra antes de se iniciar as 70 semanas de Daniel. Entretanto, alguns negam esta realidade. São os mesotribulacionistas,
acreditam que a igreja será arrebatada no final do primeiro período da tribulação, e os pós-tribulacionistas que admitem a passagem da igreja pela grande tribulação, sendo arrebatada na manifestação de Jesus em glória. A igreja de Cristo está isenta deste período profético pelas seguintes razões: ela será arrebatada antes, segundo a Tessalonicenses 2, 3, 6 e 8. E a noiva do Cordeiro não será maculada, segundo a Coríntios 11, 2. E a luz e o sal da terra não ficará nas trevas espirituais, Mateus 5, 13 e 14. E santa não sofrerá nas mãos do iníquo, segundo a Tessalonicenses 2, 8. Tem o penhor e o selo do Espírito Santo, Efésios 1, 13 e 14. E guarda com paciência a palavra de Deus, Apocalipse 3, 10. Não é? Esses são alguns dos motivos pelo qual alguns textos bíblicos, pelos qual mostra que a igreja não passa pela grande tribulação. Amém? Os profetas e apóstolos discorreram de tal forma sobre a grande tribulação que basta uma leitura de seus escritos para conscientizar-nos de sua realidade escatológica. Haja vista o livro de Zofonias, que em termos proporcionais foi o autor sagrado que mais tratou deste importante tema. A grande tribulação é o dia do Senhor, no qual Deus entrará em juízo com o mundo ativo, rebelde e impenitente, como diz Isaías 13, 9 a 11 e Mateus 4, versículo 1. Tendo como base as Sagradas Escrituras, observamos como poderemos definir essa tão importante doutrina. Amém? Então, tudo aqui é com base na Bíblia, tá bom? Primeiro ponto que nós vamos trabalhar: o que é a grande tribulação? O que será a grande tribulação? Definição: a grande tribulação é o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Na língua hebraica, a palavra angústia é particularmente forte, tsara, que significa ainda necessidade, e esposa rival. Evoca este termo ao contendas que havia, por exemplo, entre Penina e Ana, não é? Que levaram a uma aflição quase que indescritível. 1 Samuel 1,15. A grande tribulação recebe outras sim as seguintes denominações na Bíblia Sagrada. Primeiro, dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Sinfonia 1,14. Segundo, dia da angústia de Jacó. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 37. Terceiro, ira do Cordeiro, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse 6, 15, 17. Segundo ponto: quando terá início a grande tribulação?
A Bíblia é clara a respeito da grande tribulação que terá início. Após o arrebatamento da igreja, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3:10. Logo a igreja, meus irmãos, de Cristo não terá de experimentar a grande tribulação. Neste período estaremos recebendo nossos galardões consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. A promessa de Jesus à sua igreja é a de preservá-la desse sofrimento, como diz 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9 e Lucas 21, 35 e 36. Na metade das 70 semanas de Daniel, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações verá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9:27. As 70 semanas de Daniel pode ser dividida em duas metades distintas. Amém? A primeira metade da semana será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, que assentado no santo templo em Jerusalém, ele será aceito tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Gentios, aqueles tê-lo-ão como seu Messias, estes como seu Salvador. Essas duas metades da semana profética de Daniel 9:27 são mencionadas diversas vezes em Apocalipse 11, 2, 3, 12, 6, 14 e 13, versículo 5. A segunda metade será ocupada pela grande tribulação, não é propriamente dita, pois que quando disseram a paz, e segundo então lhes sobreviveram repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Amém? Terceiro ponto, qual o objetivo da grande tribulação? A grande tribulação será deflagrada visando a aplicação dos juízos divinos sobre a terra e a reconciliação de Israel com o seu verdadeiro Messias. Ela também possui como objetivo levar os homens a se arrependerem de seus pecados, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16:11. Destruir o império do anticristo, e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Apocalipse 16:10. Desestabilizar o atual sistema mundial. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Daniel 2, 34, 35. Implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre. Daniel 2, 44. Próximo, quem passará pela grande tribulação? Quem é que passará pela grande tribulação?
Meus irmãos, há dois grupos distintos que passarão pela grande tribulação. Primeiro, os judeus que não tiveram aceitado a Cristo. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, do 1 ao 7. Leia também Apocalipse 12, do 1 ao 7. Nessa passagem, Israel é tipificado pela mulher que, perseguida pelo dragão, vai procurar refúgio no deserto. E o dragão, que é o próprio diabo, buscando sempre arruinar os planos de Deus, não é? Sai para fazer guerra aos descendentes da mulher que se acham espalhados pelo mundo. Segundo, os gentios, depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão ao qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Apocalipse 7, 13 e 14. Nessa passagem, somos apresentados aos gentios que serão salvos durante a grande tribulação. As quatro fases do anticristo. As quatro fases da tribulação. Amém? Vamos aqui aprender as quatro fases da tribulação. Durante as 70 semanas de Daniel, na qual situa-se a grande tribulação, haverá quatro fases distintas. Primeira, a falsa paz, oferecida pelo anticristo. E olhei e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Apocalipse 6:2. Então a primeira coisa aqui é a falsa paz, tá bom? Não podemos confundir esse cavalo com o Senhor Jesus Cristo, que em Apocalipse 19:11 aparece gloriosamente voltando à terra para implantar o reino de Deus. Apocalipse 19:11. A paz a ser oferecida pelo anticristo é ilusória e passageira, como diz 1 Tessalonicenses 5:3. Segunda característica, a guerra. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4. Terceiro, a fome. E havendo aberto o terceiro selo, ouviu um terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que diziam: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifica o azeite e o vinho. Apocalipse 6, 5, 9. Quarto, a morte. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Apocalipse 6, 7 e 8. Os quatro animais selos do Apocalipse, os quatro primeiros selos de Apocalipse, são uma admirável síntese do que ocorrerá durante a grande tribulação. Amém? Em primeiro lugar, há a falsa paz, oferecida pelo anticristo. Paz esta, aliás, que por ser estabelecida com base na injustiça, acabará por gerar guerras e desinteligências entre as nações, como acontece em períodos de conflagrações. Os conflitos armados trarão a fome que por seu trono haverá de gerar epidemias e pestilências. Amém? Próxima. Haverá salvação durante a grande tribulação? Quando se estuda a grande tribulação, meu irmão, a pergunta é inevitável: haverá salvação nesse período? O livro do Apocalipse mostra dois grupos distintos de salvos.
os israelitas e os gentios. Apocalipse 7, 4, 14. Isto significa que, apesar da oposição do anticristo, a Bíblia continuará a ser divulgada em escala mundial. Engana-se, portanto, os que afirmam que após o arrebatamento da igreja, as Sagradas Escrituras perderão a sua inspiração sobrenatural e única. Tal ensinamento não conta com qualquer respaldo bíblico. Afirma o profeta Isaías: seca-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 4, 8. Amém? Meu irmão, que estejamos devidamente apercebidos a fim de que não sejamos pegos de surpresa no arrebatamento da igreja. Os que não subirem, terão de enfrentar a ira do Cordeiro. Infelizmente, muitos são os que se acham adormecidos espiritualmente. É hora de despertar deste sono. Caso contrário, como haveremos de escapar dos horrores da grande tribulação? Que o Senhor não permitais que sejamos dominados pela sonolência espiritual. Queremos estar apercebidos, não é? A fim de que naquele grande dia possamos estar para sempre com Cristo. Amém? Agora vamos aprender aqui um pouco de vocabulário. Vocabulário: conflagração, conflitos em guerra. Defragada, que defraga, irrompe, aparece ou surge. Desinteligência, divergências e inimizades. Epidemia, doenças que atacam muitas pessoas da mesma região ao mesmo tempo. Inspiração, ação divina sobre os sacros escritores, em virtude do qual seus escritos são produtos da vontade divina, constituindo-se regra de fé e prática. Proporcional, relação quantitativa entre o volume do livro e sua profecia. Vestes brancas, símbolo da justiça, retidão e santidade dos justos. Amém? O que nós aprendemos nessa aula hoje? O que é a grande tribulação? É o período de maior angústia da história humana, em que os ímpios serão obrigados a reconhecer quão terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Segundo, quando terá início a grande tribulação? Após o arrebatamento da igreja na metade das 70 semanas de Daniel. 3. Qual o objetivo da grande tribulação? Levar os homens a se arrependerem de seus pecados, destruir o império do anticristo, desestabilizar o atual sistema mundial e implantar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. 4. Quais as quatro fases da grande tribulação? A falsa paz oferecida pelo anticristo, a guerra, a fome e a morte. A igreja passará pela grande tribulação? A resposta é não. Amém? Esta foi a nossa terceira aula, a grande tribulação. Amém? Na quarta aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre a volta triunfante de Cristo. Amém? Na quarta aula, a volta triunfante de Cristo. Estude essa aula, compartilhe com mais pessoas para que ela possa ser alcançada. Amém? Vai lá no canal no YouTube, se inscreve, compartilhe, assista, tá bom? Que Deus abençoe. Eu fiz um canal no YouTube exclusivo para a Escola Teologia Maranata. Depois eu vou passar o link, tá bom? Eu vou passar o link da escola. Essas aulas eu vou postar no novo canal da escola, lá no YouTube, tá bom? Aí eu já mando o link para os irmãos se inscrever e compartilhar essas aulas, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, um beijo no seu coração, até a próxima, tchau!